Só que combater é mais difícil. Esse ensino, eu já falei para os irmãos, que nós temos o objetivo de trazer para os irmãos uma vacina e não um remédio. A vacina é para a gente evitar ou minimizar o impacto. O remédio você dá quando a coisa já apareceu os sintomas. Então, nós na semana passada falamos sobre como combater o pecado e como evitar pecado. Algumas ferramentas que nós temos, que são de uso da igreja, disponíveis a todos os irmãos, para que a gente possa evitar cometer pecado. Na semana passada também, nós falamos um pouco sobre o significado da palavra pecado, que ela nos traz o resultado maior de errar o alvo. Diga, errar o alvo. Errar o alvo. Então, o pecado, irmãos, no original, que é o grego mais utilizado, a palavra hamartia significa errar o alvo. Então, quando um atleta ele mirava no alvo, o flecheiro ele mirava no alvo, quando ele errava, as pessoas diziam hamartia, ou seja, você errou o alvo. Você tinha um objetivo para fazer e você não fez. Uma outra coisa que nós aprendemos é que todo e qualquer pecado que nós cometemos, não é culpa do diabo, a culpa é nossa. Não existe pecado que nós formos cometer que a culpa seja do diabo, a culpa é nossa. Por quê? Porque veio da nossa carne, veio da nossa alma, como nós falamos muito sobre alma, eu vou falar hoje também aqui, a vontade de pecar. Irmãos, é difícil a gente assumir certos tipos de situação assim, mas é importante a gente entender que quando eu peco, é porque eu quero pecar. E quando eu entendo isso, aí eu crio uma ferramenta na minha mente para também dizer quando eu não quero pecar. Então a primeira coisa que nós vamos partir um pouco da nossa conversa de hoje, como eu falei para vocês, o material eu vou deixar aí no grupo da igreja, é assumir plenamente quando eu peco. Porque quando eu começo a ativar isso na minha mente, preste muita atenção, quando eu ativo isso na minha mente, eu consigo também ter a percepção de dizer, peraí, não vou pecar. Porque quando eu ativo sim, eu ativo não também. Porque senão, como eu disse para vocês, eu começo a pecar, vou pecando e pecando, até chegar ao ponto que a minha mente entende que isso não é mais pecado. O Espírito Santo parece que não acusa mais, então a pessoa continua fazendo. Isso eu dei o nome na semana passada de apostasia, não é isso? É quando o Espírito Santo olha para mim e para você, é grave isso, tá? E fala, esse camarada aí, ele não quer mais se acertar. Então a apostasia é quando eu cometo o pecado, e esse pecado ele é tão presente na minha vida, eu faço ele tantas vezes, que para mim não se torna mais pecado. E a igreja precisa entender que a gente precisa ter sempre o Espírito Santo ali, ó. Alessandro, você pecou. Fulano, você pecou. Ciclano, você pecou. Dado essa introdução, eu falei semana passada de entradas, das duas principais entradas do pecado na nossa vida. O pecado ele pode entrar, as duas principais, tem 4, mas eu vou citar 4 aqui, tem mais, mas eu vou citar 4. As duas principais que eu citei na semana passada foi a visão e a audição. Vou voltar aqui para quem não pôde estar no ensino passado. Eu citei muito o homem quando você fala da visão.
Por quê? A visão do homem, a característica do homem é visualizar muitas situações. Então o que acontece? O homem, eu sempre digo que o homem ele usa muito, a mulher também tem, tá? Mas o homem usa muito a sua máquina fotográfica mental e a mulher usa muito o seu gravador. Por quê? O homem vai muito por aquilo que ele vê. Então, ele pegou a imagem, ele fotografa a imagem e, como eu disse na semana passada, ele coloca em uma caixinha aqui dentro. Qual que é o problema? Quando ele coloca na caixinha, tem que ser coisas boas. Porque senão, essa caixa que ele colocar, dependendo da circunstância, vai ficar aberta. E quando a caixa fica aberta, é sinal que a gente vai continuar pensando naquilo, ou na nossa cabeça aquele problema não está resolvido. Falei uma vez e vou repetir, porque está difícil a gente ensinar sobre pecado na igreja, está no Facebook, e eu vou repetir isso. O homem pega, olha para uma mulher, dependendo da roupa que a mulher tiver, ou a aparência que a mulher tiver, e ali ele fotografa. Ele fotografando aquela imagem, ele pode ter o risco de desejar ou não. Desejando-a, ele está já tendo um pecado ali feito, certo? Pecou. E aquilo vai para uma caixinha. E aqui é que desenvolve o pecado. Porque se aquela caixinha e aquela imagem eu não jogar fora, ela vai ficar aqui, ó. Poxa vida, quando é que eu vou ver fulano de novo? Que roupa, não sei o que, e vai indo. É a nossa mente trabalhando, é a nossa mente vasculhando. A mesma coisa eu falei da mulher, que é o ouvido. A mulher, ela grava muito aquilo que ela ouve. Então o que acontece? Ela pega aquela gravação, aquilo que ela ouviu, joga dentro da caixinha também. E o problema, se aquilo serviu, beleza. Se não serviu e ela põe dentro da caixinha e deixa a caixinha aberta, ela vai ficar remoendo também a mesma coisa do homem. Por que fulano me disse isso? Por que ciclano me disse isso? Né? Às vezes nem sabe o que é, mas aquilo ali já gerou um pecado dentro da pessoa, dependendo da circunstância. E aí é que nasce o pecado na gente. Ou na cobiça, ou na audição. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. O outro modo de entrada que eu coloquei aqui, e esse é interessante, por que eu coloquei ele como modo de entrada? É a mente humana. A mente humana. Mas pastor, por que também é um modo de entrada? Lembra que eu falei para vocês da caixinha? A gente tem a caixinha aqui. Então vamos supor que eu peguei aqui na mente e deixei arquivado na caixa. O segredo é você deixar arquivado na mente. Aí o que acontece? Toda vez que eu ver uma cena parecida com aquela, ou repetidamente igual àquela, ou um som, como diz a mente, uma palavra, ou algo parecido com aquilo, ou até mesmo a mesma informação, o que eu faço? Eu abro aquela caixinha de volta. Alguém aqui já ouviu uma coisa várias vezes e cada vez que ouvi a mesma coisa ficou com mais raiva, sim ou não? Alguém já passou por isso? É o que acontece. Fulano falou mal de você, um exemplo. Aí você, tá bom, fulano falou mal de mim. Aquilo vai uma informação, vai dentro da caixinha, dentro da caixinha. Se você não jogar fora a gravação, vai ficar na caixinha. Vai passar um determinado tempo, a outra pessoa que estava junto, 3 pessoas conversando, tá? 3 pessoas conversando. Uma falou para você que ciclano falou mal de você. Só que a segunda pessoa também te conhece. E vai falar a mesma coisa, só que com as palavras dela e talvez dando uma reforçada. Quem está me entendendo? Fulano falou mal de você, mas de novo.
Outra vez? Não, isso aí não dá não. O que acontece? Caixinha fica aberta, a pessoa até às vezes não consegue dormir. Deixa eu encontrar essa pessoa. Quando eu encontrar. E aqui Deus está maquinando. Deus o livre guarde. A pessoa cai num lugar e quebra a perna. O que vai acontecer com você? Tocou no escolhido. Ungido. Lavado. Eita. Remido. Olha como é que Deus faz. Não fui eu. Não é a minha vontade. O pecado está aqui, irmão. Não, pastor, eu não falei isso não. Mas é difícil a gente não pensar, né? Falou mal aí, aprendeu. Vai ficar uns dias. Aí a gente pergunta com todo carinho, né? Como é que foi? Foi tala? Foi gesso? Quebrou mesmo? Em que parte da perna? Porque a gente associa isso, na nossa mente está com o problema resolvido. A gente nem vai procurar mais a pessoa. Você acredita? Muitas vezes a gente fala, o problema está resolvido. Só que o problema não está resolvido. Porque eu gerei um segundo. Eu fiquei feliz de ver o mal da outra pessoa. Eu tenho prazer de ver a pessoa andando daquele jeito. Cadeira que roda, para aprender que Deus é na minha vida. Ninguém nunca passou por isso? Então aqui, irmãos, nós maquinamos o pecado, então ele fica na mente. Então o segredo é a gente ter a habilidade de olhar para aqui e falar, olha, vou rejeitar isso aqui. Ou então, quando você olha para alguma coisa que vai te condenar, deixa eu mudar a visão, deixa eu olhar para o outro lado, para que a minha mente, ela não fique exercitada a alimentar aquilo que está na mente. E o que é o ouvido? Alguém já viu até eu fazer isso, eu faço muito isso. Ô, pastor, aconteceu, não? Já que eu falo isso aqui, amém. Deixa eu falar, não vou falar mais nada não. Deixa quieto. Por quê? Porque se aquilo eu tenho que tirar aquilo da minha mente. Porque senão, lá na frente, eu como pastor de igreja, eu posso ser até tendencioso. Ah, lembra lá, passou por aquilo. Para mim, eu posso colocar como agravante. E eu tenho que ser o mais imparcial possível em qualquer decisão que eu tomar. Então, irmãos, a gente tem que tomar esse cuidado na nossa vida. Não alimentar. Ó, vamos passar de assunto. Aí, assim, outra coisa. Assunto está resolvido. O assunto está resolvido, certo? Quem está me entendendo? Amém. Tem aquela pessoa que gosta de reeleger. Mas está certo. Mas vou reeleger. Sabe qual é o símbolo disso, pastor João? É que parece que a pessoa pega a ferida já está sarando, mas eu vou dar uma... Então tirar a casquinha. O Lourenço já fez muito isso. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. Porque isso alimenta. Aí você tem que chegar para a pessoa, irmão, preste muita atenção. Olhe para a pessoa, bem nos olhos dela e fala assim, para mim está resolvido. Acabou, está superado. Porque tem as pessoas que trazem, irmão. Esses dias eu vi uma situação tão engraçada. Veja só, um problema estava resolvido. Eu lembro disso aqui, o problema estava resolvido. Mas aí o que aconteceu? Tem uma certa pessoa que falou assim, bem, o problema está resolvido, mas ninguém viu isso aqui. Certo, tudo bem, a gente não viu isso. Mas qual é o resultado? É o mesmo, então tá bom. Se o que você viu não muda a trajetória, está resolvido.
Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente pegou, jogou a coisa da nossa mente, jogamos fora, e tem alguém que colocar. Então, se o problema está resolvido, fala para a pessoa, para mim, está resolvido. Estou em paz. Próximo. Diga visão, audição, mente. O outro, irmãos, é os sentidos que eu estou falando. Isso aqui da nossa vida, os 5 sentidos, eles são a maior entrada de pecado e a maior entrada de bênção que temos. O tato. Pôs a mão em alguma coisa. Principalmente, aí eu entro em outra área, que é o temperamento sanguíneo. Você tocou em alguma coisa. Quer ver? Vai na casa de alguém. Aquela pessoa. Isso não é. E eu quero que vocês entendam bem o que eu vou falar agora. Você está na sua casa, vou te dar um exemplo. Você está na sua casa, você não tem sofá. Você vai na casa de alguém que tem. Tato. Senta aqui no sofazinho. Aí você fala, não, quer não. Senta. Sentou. Almofadado, hein? Eita glória. Jesus, eu não tenho sofá em casa. Ela aqui tem. E olha, hein? Não é dizimista. E olha, hein? Tem uma limpa. Parece que está com a vida melhor que a. Tá. Toda vez que você olhar para um sofá igual ou parecido daquele, você vai lembrar da bendita da irmã que não dizima e tem a língua do tamanho dessa menina. O sofá deixa de ser sofá e vira a vida da irmã. E deixa eu te falar uma coisa. Isso vai alimentando. E qual que é o problema? Será que se comprar o sofá resolve? Sim ou não? Não, porque a pessoa quer aquele. Isso eu chamo de inveja. Porque a pessoa não quer ter igual. A pessoa quer ter exatamente aquilo que está vendo. Era aquele. Era aquela. E por eu ter tocado, o meu tato ele percebe. E o outro é o paladar. O paladar, ele é uma entrada principal para muitos vícios. Bebida. Bebe não, só uma vez. Dá uma bebidinha aí. Entrou no paladar pegou, registrou a informação, e ali a pessoa vai uma vez, vai outra. Drogas. Eu estou aqui numa situação terrível, estou numa neura terrível. Não, cheira aqui, fuma isso aqui é bom. Vai fazer você dar uma voada. A pessoa pega, dá a famosa voada, e toda vez que ela tiver uma situação complicada, qual que vai ser a intenção dela? Procurar as drogas. Através do paladar. Saborização. Por que você diz que gosta de uma coisa que não gosta? Normalmente é pelo paladar. Alguém já falou para mim, pastor, o senhor gosta de buchada? Eu falei, eu? Não. É que o senhor nunca comeu a buchada que eu faço. Não quero comer a buchada que você faz. Está resolvido. Então, o paladar ele também dá isso. O vício provocado pelo paladar. Um dos maiores pecados possíveis de entrada na vida da pessoa é o vício através do paladar. Da sensação de poder tocar,
Não foi assim no Éden? Foi assim. Vamos continuar. Pra gente, aqui, só isso aqui já dá um tema maravilhoso, mas vamos embora. Bora lá. Falamos do modo de entrada. Agora vamos falar do modo de saída. Modo de saída. Diga a boca. Ou língua. É porque a boca com a língua produz palavras, não é isso? Então o que acontece? Você viu uma informação, por exemplo, para quem viu, você viu uma informação, a informação foi armazenada, ficou na caixinha, você vai abrir essa caixinha quando houver uma oportunidade que ative para que você use exatamente essa caixinha que foi armazenada essa informação, e você ou eu, nós podemos cometer a gafe de falar algo, e esse falar, ou ele vai ser, ou ele vai gerar um pecado. Exemplo. Eu falo isso muito para a igreja. Se você não tem, escute isso, meu irmão. Se você não tem uma opinião formada sobre determinados assuntos, o primeiro conselho que eu posso te dar é o seguinte: não fale sobre o assunto. Se você não tem uma opinião formada, se você não tem tese para falar sobre determinado assunto, é melhor você não dar comentário. Porque o que nós falamos é também um registro. E escute, você pode não ter pecado, mas a pessoa que ouviu vai pecar através de você. Então, eu não posso formar, como eu falei semana passada, pecados em cadeia. Lembra da história que eu já falei para vocês, de dois jovens? Dois jovens estão sentados conversando na igreja. Dois jovens sentados conversando na igreja. Beleza? Beleza. Olha, de fulano e ciclano conversando na igreja, sei não, hein? Sei não, hein? Aí vai passar para o outro. Fulano e ciclano estão de namorico, o pastor não está sabendo. Vai passar para o outro. Eles já estão em pecado. Quando chegar para o pastor, já estão grávidos, né? Esperando crianças. Gêmeos. Por quê? Porque cada um que vai pegando conta a sua história. Então, se eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto, eu não vou ser precursor de pecado. E eu já falei isso semana passada. Nós temos, quando o pecado chegar em mim e em você, ele não pode passar por nós. A gente tem que reter o pecado na gente, tem que matar o assunto ali. O problema da gente, irmãos, é que a gente peca em cadeia, faz uma corrente de pecado. Para quem eu falei? Falei para a Alessandra. A Alessandra falou para quem? Falou para a Francisca. Francisca já pegou, falou para a Priscila, que falou para a Cláudia, daí está do lado, meu filho. Você entendeu? E o assunto vai. Vai demorar de chegar na Eva, mas vai chegar nela. Tem o Lourenço, que o Romão, João Pedro ainda. Tem o Abraão que está pertinho aqui. Qualquer coisa, manda um zap, né? Não fala pra mim, não, que eu gosto de fofoca, eu não me contei, né? Né? Bora. Outro modo de saída de pecado: a carne, o impulso. Uma vez eu vi uma cena, irmãos. Veja só, uma pessoa, ela soube que a outra falou mal dela. Eu vi essa cena, tá? E assim, as pessoas foram falando que essa pessoa estava falando mal. Quando eles se encontraram, a primeira coisa que a pessoa fez foi socar a outra. Do nada. E os dois caíram na pancadaria. Por quê? O impulso da carne. A carne, irmão, ela é movimentada
Você está nervoso com o Wesley? Não ora pelo Wesley. Deixa o Wesley quieto. Quando você tiver coração bom, você ora. Porque você pode até não falar, mas Deus, Ele sabe exatamente o que nós falamos, pensamos e imaginamos. Não está com o coração bom para orar pelo irmão Beto? Irmão Beto, quando eu tiver bom, eu oro para o Senhor. Não estou em condições. Porque eu tenho que estar orando pela pessoa com o coração limpo. Se eu tenho um problema com ela, o que eu tenho que fazer, irmão Beto? Eu tenho um problema para resolver hoje. Depois eu oro pelo Senhor. Resolvo o problema com o Beto, depois que eu resolver, eu oro por ele. A gente não faz isso. A nossa oração, ela é carregada de sentimento. E é uma coisa que a gente não coloca na balança. A oração, ela é carregada de sentimentos. E os sentimentos para a oração fluir tem que ser bom. Então, a carne tem que ser controlada através da alma. E o Espírito tem que ajudar. A alma, no nosso caráter, não é aquilo que nos impulsiona. A alma está dizendo, meu filho, eu quero. Você não quer beber? Não, eu quero beber, eu preciso. Não é você que está estressado não, cara. Quem está estressado sou eu. Aí a alma fica empurrando a carne para a carne ir. A alma é o nosso caráter, como eu disse. Então a gente precisa trabalhar no caráter para evitar de pecar. Porque o Espírito, toda hora, irmãos, o Espírito quer Deus, quer presença de Deus, quer orar, quer jejuar. Mas a alma, ela tem que ser trabalhada. O teu caráter, o teu jeito de pensar, o meu jeito de pensar tem que ser trabalhado. Como eu estou reagindo diante das circunstâncias? Como a minha percepção diante dos eventos da vida? Porque a carne, irmão, a carne quer fazer tudo errado. Se a alma vir para cima, a carne faz. Então, a carne é uma saída. A outra, a mente. A mente é a entrada e a mente é a saída. Por quê? A mente é o que o salmista fala, que maquina todo dia o mal. Tal dia, olha isso aqui. Tal dia, tal hora eu vou marcar para encontrar com fulano. E quando eu encontrar com fulano vai acontecer isso. O que eu estou fazendo? Tomar aqui? Não. Eu tenho que trabalhar de um formato que quando eu maquinar algo, quando eu planejar algo, arquitetar algo, seja bom. Todo dia, a tal hora, essa pessoa passa aqui. O que eu estou fazendo? Estou maquinando. O que eu vou fazer com essa informação que está aqui na caixinha? Como é que eu vou trabalhar isso? Isso é um segredo, irmão, que a igreja precisa fazer, que a gente precisa exercitar todo dia. Fulano, essa pessoa me dá raiva dela. Então o que eu vou fazer? Eu sei que ela passa todo dia 6 horas e 32 minutos. Quando for 6h31, eu estou longe daquele lugar. Que é o fugir da aparência do mal. Porque aquela pessoa, naquele momento, ela não está me fazendo bem. Quem está me entendendo isso? Se ela não está me fazendo bem, eu tenho que ficar longe dela. Pastor, vamos entender. Talvez está aqui dentro da igreja. Vamos orar com vocês dois. E o quarto modo de saída: comportamento. O teu comportamento gera pecado, dependendo da situação. O meu comportamento gera pecado. Quer ver um comportamento bobo? Bobo. Vem cá um pouquinho, Abraão. Abraão está aqui, ó. Certo? Faz de conta. Não, vira aqui para mim. Como se você fosse me dar a paz do Senhor. Isso. Faz assim. Isso, só estende a mão. Só que o que acontece? Nesse mesmo momento, eu acabo olhando aqui para o Samuco. Ele está com a mão aqui, eu esqueci, virei, não dei a paz para o Abraão, certo? Acabou o problema, está feito o pecado. Ele dá a paz, está deixando você na mão que eu vou cumprimentar.
Mas alguém já passou por isso? Já deixou falando? E aí isso se chama comportamento talvez até involuntário. Verdade. O involuntário, tem o voluntário também. Tá ali, André? O teu comportamento gerou um pecado na vida do irmão. Por que que não me cumprimentou? Por que quando o John passa por mim e vai pelo canto? Pecou? O que está acontecendo? E existem coisas na vida chamadas coincidências, que situações amarram as outras, e às vezes dá problema. Só que a gente não quer pensar assim. A nossa mente é o seguinte, fez de propósito. Não quis. Não tem problema não. Quando ele seja um não me deu a paz, aí eu como sou espiritual, o que acontece? A paz volta para mim. Você já está irado. Você já está querendo pegar ele ali e jogar para fora. Comportamento. E o comportamento é jeito de vestir, jeito de olhar. Isso eu falo, jeito de olhar. Tem gente, irmão, que infelizmente não sabe. Você vai conversar com uma pessoa, isso é ensinamento, é bom estar aqui no Facebook. Você vai conversar com uma pessoa, você conversa olho no olho. Se não dá para conversar no olho um pouquinho mais baixinho, um pouquinho mais alto, tenta focar no olho. Tem gente que foca em outras coisas. Quem está me entendendo? A pessoa tem que saber o que vai acontecer. Eu já tive pessoa, escute bem isso. Tem pessoa na igreja que veio me procurar para falar de um assunto. Eu, pela roupa da pessoa, eu falei, outro dia eu converso com você. Quem está me entendendo? Vai sentar, irmão, vai sentar. Como é que senta? E a pessoa ela tem que conversar olho no olho, né? Fazendo check-up, né? Mesma coisa é o ouvido, é o que a pessoa vai falar para você. O que a pessoa vai falar para você tem que ser interessado e direcionado àquilo que realmente se propõe no assunto da conversa. Se a pessoa chega para falar para você de outra pessoa, mata o assunto dependendo da situação. Se não, chama o outro e fala assim, você está falando de quem? Está falando da pastora Cristina? Então tá bom. Vem cá, pastora Cristina, vamos conversar. Porque senão, o comportamento vai gerar pecado. Ele vai sair de mim e vai contagiar outras pessoas. Porque o pecado, ele contagia. Então, o seu comportamento, a sua atitude, o teu jeito de falar, o jeito de você se expor, o que você planejou. Irmãos, vamos trazer para a Bíblia rapidinho. Judas, ele acompanhou Cristo a semana inteira. Principalmente nos dias que vão anteceder a crucificação. Judas, ele sabia exatamente que toda vez que Jesus ali fosse cear, ele ia para o monte cantar o hino e orar. Ele já tinha maquinado isso? Tinha. Ele sabia até de que forma ele ia indicar que era Cristo, dando o famoso beijo, não é isso? Isso é maquinado. Isso é maquinado. Ele montou direitinho na cabeça dele, ó. Tanto é que Jesus, ele olha para ele, tipo dizendo assim, ó, você tem para fazer, faz logo. Está maquinado. Aqui, ó. Então, o que a gente pode fazer? Eu preciso fazer, você precisa fazer. Se a gente estiver maquinando mal, eu tenho uma boa notícia ainda para dar. Dá tempo da gente não realizar ele em carne. Dá tempo da gente evitar, irmão. Se está no planejamento, pede a Deus graça sobre a sua vida e não deixe que esse mal permaneça em você. Verdade, Senhor. Se está ali no planejamento, mata isso. Fala, não, vou trabalhar de outro jeito. O meu Deus é poderoso, Ele me justifica. E eu vou conseguir resolver isso de outra forma.
para isso, rapidamente aqui só falando, a gente precisa fazer o que o próprio Cristo nos ensinou. Quem quiser me seguir tem que fazer o quê? Negar-se, tome a sua, e depois siga. Não é tomar a cruz e seguir. Não é simplesmente pegar uma cruz lá e seguir, não. Tenha consciência de que você não está no caminho certo. Renuncie às suas vontades e aí você pega uma cruz e segue. A cruz só está disponível para quem já negou a si mesmo. Se a gente não negou a si mesmo, o crente ainda não tem cruz. Aleluia, Senhor. Quem tem cruz aqui? Se você tem e eu tenho, é porque a gente já negou a si mesmo. Bora. Já expliquei um pouco aqui. Eu quero só reforçar esse assunto sobre o maquinar, deixando para que vocês depois observem 2 Samuel capítulo 11, aonde você vai ver a história de Davi e Batseba. Davi, ele planejou, veja só, Davi planejou a traição, planejou como ia tirar o marido de casa, o marido de Batseba, ele planejou como ia tirar ela, ele planejou como deveria matá-lo, e ele planejou como deveria ser o relacionamento dele com Batseba para que não tivesse escândalo. Está tudo encoberto. Davi conseguiu maquinar tudo como se fosse o crime mais perfeito da Bíblia Sagrada. Ele só esperava de profeta Natan, né? Então, eu não vou entrar muito nos detalhes disso, mas pense. Por isso que ele se torna um homem depois segundo o coração de Deus. Porque se faz mais alguma coisa errada, o que Deus ia fazer? Ó? Eu sempre falo isso. Tem muita gente, ai, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele foi segundo o coração de Deus, porque se ele não fosse, tinha morrido, irmão. Pensa no homem. Ele conseguiu construir o templo? Sim ou não? Por que ele não conseguiu? As mãos sujas, é? Homem segundo o coração de Deus. Então vamos lá. Prevenção. Vamos rapidinho aqui. Como nós devemos prevenir a nossa vacina para evitarmos pecar, para pecarmos menos? Podemos dizer assim. Os seus olhos. O que eu vou fazer? O meu olho, em vez de eu utilizar simplesmente para olhar, eu vou usar ele para vigiar. Uma coisa é você olhar, uma coisa é você vigiar. O crente que vigia, o que acontece? Isso aqui não é para mim não, nem vou mexer com isso aqui. Nem vou olhar isso aqui não, isso aqui não é para mim. Não me cabe, não me serve. Nem vou dar detalhe para isso. Ouvido, já falei para vocês. O que é o assunto? O assunto é esse aqui, ô Samuel? Ah não, não quero falar sobre isso aqui não. Isso aqui vai me estragar, vai atrapalhar meu dia. Entendeu? Irmãos, a gente pode dispensar algumas coisas na nossa vida. Vai chamar a gente de chato? Vamos. Mas é melhor a gente ser chamado de chato do que a gente olhar para o céu. O céu vai tomar conta da sua vida. Outra coisa, a mente. Exercitar a mente com coisas boas. Exercitar a mente com coisas interessantes, com aprendizados, com meditações não só na Bíblia, mas com paisagens bonitas, momentos legais, divertidos que você pode ter com a sua família, com a sua casa. Armazene momentos assim. Me fale uma coisa. Quando a gente tem aquele dia no serviço, que a gente trabalhou muito, mas trabalhou muito, o que acontece quando a gente chega em casa? Qual é a vontade que a gente tem? Descansar e dorme que nem uma pedra, dorme? Por quê? Porque a mente, ela não teve tempo de armazenar e arquitetar coisas ruins. É verdade, sim. Não é verdade? Trabalhei, estou morto hoje. Você chega, deita, acabou, irmão. Coisa que você quer um banho. E a própria alma vai dizendo: banho, 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 banho. Aí a alma vem,
sono. Algo não vai falar para você. Você lembra o que aconteceu? Eu digo, não quero saber quem passou, não quero saber se está chovendo ou fazendo sol, não quero saber se está quente ou se está frio, eu quero é dormir. Então a nossa mente, ela precisa estar sendo alimentada de coisas boas. Próximo. Autodisciplina. Autodisciplina é saber dizer sim e não. Vamos fazer, eu vou agora dar um exercício complicado para vocês. Mas se vocês conseguirem passar, a gente vai para o próximo passo, tudo bem? Então vamos lá, todo mundo agora. É difícil isso aí que eu vou falar. Quem estiver no Facebook quiser fazer também, é muito difícil. Vamos lá, vocês vão me proferir agora a palavra sim. Sim. Tá vendo? Foi difícil. Diga de novo, sim. Sim. Não, mais forte. Sim. Sim. Agora diga não. Não. A maioria. Quem conseguiu falar sim e não? Quem conseguiu proferir as duas palavras? Quem conseguiu? Vocês conseguiram? Então vocês já estão no caminho bom da autodisciplina. Saber dizer sim, saber dizer não. Quero isso, beleza, não quero. Quero pecar, sim, não quero pecar, não. Eu preciso olhar para isso, as ofertas vão vir, as tentações virão, por isso que Satanás, o nome de Satanás significa tentador. As tentações virão, eu vou dizer sim ou não? É isso que Satanás quer saber. Eu vou dizer sim ou não? Será? Ou eu vou deixar o talvez, um pecado premeditado para a próxima jornada? Ó, Satanás, agora não, mas passa mais tarde. Tem gente que deixa para depois. Essa bandeja vai voltar para a gente. Agora não, agora eu estou bem. Então, irmão, saiba dizer sim e não. Está no serviço lá? Opa, o que tem? O pastor não está vendo, não. Toma aí uma outra. Só um pouquinho só. Só um pouquinho. Você acha que ele está vendo, meu amigo? É amigo, até meu amigo. Está na sua mente dizer sim e dizer não. Faz isso aqui, ó, ninguém está vendo. Quando a pessoa fala ninguém está vendo, você fala, ó o Satanás aí já trabalhando. Já tentando buscar um jeito de você cair. Então, você precisa fazer isso. Outra coisa, intenção. Irmãos, diga essa palavra intenção. Intenção. Todo pecado está carregado de intenção. Comportamento. Por que você está tendo esse comportamento? Qual é a sua intenção? Quando a mulher está em casa com o rosto virado, qual que é a intenção dela mostrar que está com o rosto virado? Quando a mulher está sorrindo, qual que é a intenção da mulher? Quando é o homem, qual é a intenção do homem? Intenção do filho, da filha. A roupa que você está vestida, qual que é a intenção dessa roupa? As palavras que você está dizendo para ciclano, qual que é a intenção? Irmão, a gente mata muito pecado sabendo qual é a intenção. Uma vez eu olhei para uma pessoa, já fiz isso várias vezes. Qual que é a intenção que você está me dizendo isso? Aonde você quer chegar? Nossa! Aí já nós vamos chamar de duro, de bruto, né? Porque você quer saber a intenção. Qual é o objetivo que você quer? Se eu disser sim, você quer dizer o quê? E se eu disser não? Foi assim com Jesus e a mulher adúltera. E aí, mestre? Daqui, ó. Foi pego em adultério. O que a gente faz? Toma uma pedrinha também, Jesus. Dá mais umas duas pedradas. Eu sou família boa. Se Jesus falasse que sim, Jesus era um herege. Por quê? Porque foi pega a mulher. Cadê a pessoa que adulterou com ela? Não estava. E se Jesus falasse não, ia falar que Jesus tinha caso com a adúltera. Jesus falou assim, ó, quem dentre vós? Jesus tirou o dedo da reta, não foi? Quem dentre vós que não tiver pecado, faz o quê? Que atira a primeira? O mundo faz isso com a gente, tá? Qual é a resposta aí, crente, sobre isso?
Não, então você não tem nada a ver com a minha vida. Você cuida da sua vida, cuida da sua religião. Você não tem que falar da minha. Nossa, mas essa resposta era minha. Problema teu, peguei. Vai cuidar da sua vida. Então, irmãos, eu termino aqui esse ensino hoje. Passamos rapidinho aqui, mas foi bem interessante. Depois eu falei para vocês que eu divido o material, fazendo a gente entender isso. Então, quais são as nossas intenções? Aonde eu estou empregando sim ou não? Aonde os meus olhos estão indo? O que meus ouvidos estão ouvindo? O que eu estou tocando? O que eu estou saboreando? O que eu estou dizendo dos outros? O pecado quando vem em mim, eu estou retendo o pecado, mato ele aqui, ou estou passando para outros, para pecar comigo? E isso, irmãos, Jesus deixou para todos nós, para a gente tomar conta. É possível. Não a gente nunca mais pecar, mas é possível a gente evitar alguns pecados que nós cometemos. Tentar trabalhar para a gente pecar menos, para ter uma vida melhor com Deus, exercitando, trabalhando dia após dia. Então, irmãos, a gente consegue combater o pecado. Eu mostrei para vocês que a gente consegue combater. Só que vai depender muito da gente. Preste muita atenção, eu estou terminando aqui essa parte do ensinamento, mas só depende da gente. Você presta atenção? Só depende da gente. Poucas vezes você viu falar em Satanás aqui no ensinamento. Vocês viram? Poucas vezes, porque depende da gente. Satanás pode até oferecer. Não foi José? Está lá. O mulher de Potifar veio, segurou ele firme a ponto de rasgar a sua roupa, não foi? Mas ele saiu fora. Ao passo que teve o Sansão, que ficou ali flertando com Dalila, flertando, até a hora que ele falou para Dalila: ó, meu problema aqui é só fazer isso aqui, ó, corta aqui e está tudo certo. Não vou ter força mais nenhuma. Irmãos, Sansão teve várias chances de dispensar Dalila. E outra, a Bíblia fala que conforme ele falava uma possível situação dele perder a força, o que acontecia? Os inimigos já estavam esperando, né? E mesmo assim ele dava risada, porque ele tinha autoconfiança. E o problema maior da gente, para fechar aqui o último assunto, é a autoconfiança. É se achar que a gente nunca vai fazer isso. É achar que a gente, como diz o outro, é a quarta pessoa da Trindade. Não, comigo não. Você vai ver de qualquer pessoa fazendo. Eu não faço isso nunca. Jamais. Cuidado. Cuidado. A gente tem que se preocupar com a nossa vida. Olha, eu sirvo a Deus, eu busco ao Senhor, e eu peço a Ele todos os dias que Ele tenha misericórdia da minha vida, para que eu não venha pecar contra Ele. Por isso que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muito obrigado, irmãos, por esse ensino. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui. Muito obrigado aos irmãos do Facebook. E vamos aplaudir o Senhor Jesus nesse momento. Da graça do Senhor, da bênção do Senhor e dos irmãos do Facebook. Muito obrigado.